Queridos, que este programa seja hoje de bênção, mais uma vez, bênção para a sua vida, para a sua família, o programa Vida com Deus, da comunidade Sara Nossa Terra, né? Aqui, neste momento, eu, Bispo Francisco Araújo, apresentando, na dependência do Espírito Santo de Deus, trazendo sempre a palavra de Deus, intercedendo, orando por todas as vidas, por todo o Brasil, pedindo a misericórdia do Senhor, né? Então, graças a Deus por mais este programa, por todos que participam, têm ligado, têm mandado um abraço, a todos que têm feito o seu pedido de oração, mandado a sua mensagem, nós queremos aqui agradecer, tá bom? E convidar você para estar conosco aí, em uma de nossas igrejas, tá? O telefone aparece aí. E hoje nós vamos continuando aqui com o tema Conhecendo, o momento Conhecendo a Palavra, né? Esse momento Conhecendo a Palavra de hoje, nós temos a participação do pastor João, que é um de nossos pastores aqui da nossa regional Piauí, ele pastoreia na igreja do Lorival, e ele vai participar hoje conosco na ministração da palavra, né? Ele vai estar falando um pouquinho comigo aqui, na dependência do Espírito Santo de Deus. E nós já vamos lá, né? Já vamos prosseguindo. Vamos ler em João capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 1. João 1, versículo 1. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Senão você vai só ouvir, né? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Qual é o tema da palavra de Deus hoje, dentro desse quadro, Conhecendo a Palavra, que nós vamos estar falando? O Verbo de Deus, é isso aí. Vamos falar sobre o Verbo de Deus. Que o Verbo de Deus é quem? É Jesus, né? Nesse texto aqui, querido, Jesus recebe o nome de Verbo de Deus. O texto está falando de Jesus, não aparece no início o nome dele, mas está falando, o personagem aqui é Jesus. Esse aqui que a palavra diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é Jesus. Inclusive é um dos textos que prova que Jesus é Deus. E aqui ele é chamado de Verbo. Por que será que Jesus é chamado de o Verbo de Deus? Por que será que ele é chamado de a palavra de Deus, o Logo de Deus? Por quê, gente, né? Você já viu alguém que recebe esse título? Alguém ser chamado de a palavra, o Verbo? Não existe. Mas Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Por que será que ele é chamado Verbo de Deus, né? Não é, pastor João? Nós vamos pensar sobre isso, né? Por que será, né, pastor João? Tem. A gente pode até trazer já as pessoas que estão compartilhando conosco por trás dessa expressão Verbo de Deus. É uma revelação. É uma das revelações, porque Jesus de fato esteve aqui, né? Uma revelação de Deus para nós na pessoa de Jesus. Do Senhor Jesus. Que é interessante, né? É um dos títulos dele. Lá em Apocalipse diz que ele é chamado, e o seu nome é o Verbo de Deus, né? É chamado em Apocalipse. Por quê, né? Ele recebeu esse título? Porque ninguém, olha aqui, ó, ninguém como ele encarnou, viveu a palavra de Deus como ele. Ninguém, só ele. Ou seja, ele viveu, obedeceu tanto que ele tem esse título. E ele tem esse título não é só por isso não, tem por mais ainda. Porque na verdade, o que a palavra de uma pessoa é para essa pessoa? A palavra de alguém é a maior expressão dessa pessoa. A nossa palavra que sai da nossa boca é a maior representação da nossa pessoa. Então a palavra, ela é como se fosse a própria pessoa. Então a palavra é uma pessoa nesse sentido, porque é muito forte. É por isso que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Se nós fôssemos colocar um conceito, o que é a palavra de Deus? Podemos dizer é Jesus, de certa maneira, não estaria errado também falar assim, né? Então, ele é o Verbo de Deus, né, gente? Jesus é chamado de o Verbo de Deus. E então, entre Jesus e a palavra, ele é uma relação muito forte, né? Então, o que nós podemos dizer? Se Jesus é chamado de um Verbo de Deus, se Deus veio, se Deus criou o universo através da palavra, que foi através de Jesus, e lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, pastor João diz que o universo foi criado, né, pela palavra de Deus, né? Então, Deus opera através da palavra. Nesse tema, já queremos dizer que é uma primeira coisa muito importante, dentre as que já falamos, né? Uma mais importante é que Deus opera, ou só opera, por via de regra, através da palavra, né, João? Se a pessoa tiver a palavra, João, pastor João, Deus vai operar na vida dela, não vai? Com certeza, bispo. Como Jesus é a palavra viva de Deus, e se a pessoa conhece a palavra de Deus,
ele tem a oportunidade de ter uma experiência própria, de ter uma experiência através da sua fé, através da revelação em Jesus e da sua palavra, ter uma experiência. Uma das coisas maravilhosas da vida cristã é que você pode experimentar da verdade da palavra de Deus através da sua fé, conhecendo a palavra que é Jesus, como o bispo está compartilhando conosco. Verdade, que se a pessoa quer a operação de Deus, né? Aí eu quero que Deus opere na minha vida. Eu gostaria tanto que Jesus operasse na minha vida como ele operou no passado. Ele pode. Aí nós temos que nos achegar a ouvir a palavra, ouvir e obedecer. Olha, Jesus é chamado de o Verbo porque ele é a maior expressão de Deus e também porque ninguém obedeceu como ele, ninguém encarnou os mandamentos, as palavras como ele. Então, qual é a aplicação para nós? Se nós também, na dependência do Espírito Santo, nós encarnarmos esta palavra, se nós também honrarmos a palavra como Jesus, né? Não é que nós vamos ser como Jesus nesse sentido, mas nós vamos tomar como exemplo. Sabe o que vai acontecer? Vai haver a operação de Deus na nossa vida, vai haver a operação de Deus no corpo, na alma e no espírito. Jesus é chamado de o Verbo. Que coisa tremenda. Isso quer dizer que entre Jesus e a palavra, pastor João, tem uma relação muito forte, né? Há uma relação entre Jesus e a palavra. É muito mais do que relação. Uma é Jesus e a palavra é Jesus, não é? Por quê? Porque há essa ligação muito forte. Jesus e a palavra. Dá para separar Jesus e a palavra, pastor João? Não, porque os dois são um só, né? Então, quando a palavra é ministrada aos nossos corações, na verdade nós temos uma ministração do próprio Jesus, que é a palavra viva de Deus na nossa vida, né? É por isso que a gente fala que você pode ter uma experiência com Jesus Cristo através da palavra, porque os dois são um só. Ele e a palavra, não é só um, é tão tal que ele é chamado de a palavra, porque ele encarnou a palavra, é uma palavra em pessoa, né? E tem uma coisa importante aqui, pastor João, que eu vejo. Jesus sendo a palavra e sendo ele o Verbo, a palavra de Deus encarnada, viva, e nós temos a palavra. Já pensou? Você não tem a presença física, eu até falei agora no outro dia, no outro tema, em outro quadro, né? Que aquele centurião que pediu só uma palavra. Você não está vendo Jesus fisicamente, mas eu quero te apresentar Jesus. Você quer ver Jesus? Eu quero te apresentar Jesus. Olha aqui. É claro que isso aqui não é literalmente Jesus, mas no significado, na espiritualidade, porque se Jesus é o Verbo, cadê o Verbo? Olha aí. Você é a pessoa que corre tremenda? Quer dizer, através da palavra, eu tenho Jesus. É claro, não é pelo fato de ter o livro. Eu não estou dizendo que alguém que tem um livro tem Jesus, não. Quando eu falo, eu me refiro quando você tem a palavra, lê a palavra, crê na palavra. Se essa palavra for comandar a sua vida, se você encarnar essa palavra e for o seu pão de cada dia, se ela fazer parte do seu ser, você tem Jesus. Você está num contato vivo com Jesus. É uma relação forte. Jesus e a palavra é algo forte, né? Tem tanta coisa para a gente falar, mas tem um pensamento que eu me lembro aqui, que quando nós comemos, os alimentos que nós comemos no dia a dia, eles se tornam nosso corpo, nossa célula, né? Arroz, feijão, carne. Então a palavra é Jesus. Se eu comer essa palavra, se eu me alimentar dela, eu vou ter o quê, pastor João? Você vai ter a experiência de ter ela como parte de você. É por isso que Jesus diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu. De fato, a palavra de Deus é um alimento para nossas vidas. Nós vamos ter, o nosso ser vai ser a palavra, vai fazer parte do nosso ser. É verdade. Nós vamos ser a palavra, de certa maneira, e ela vai estar em nós, né? Está inserido como alimento. Nós vamos ser o que ela diz, né? E aqui, pastor João, para encerrar, eu quero só encerrar, ele é chamado de o Verbo. Isso é muito forte. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, gente, nunca esqueça disso. Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, outra coisa, agora eu pergunto, Jesus e a palavra têm tudo a ver. É uma coisa só. É tão tal que ele é chamado de a palavra. Agora eu pergunto, e eu e a palavra, você e a palavra, qual a relação que tem que ter entre nós e a palavra? Hein, pastor João? Qual é a relação que tem que ter entre a pessoa e a palavra? Quem quer a presença de Jesus? Qual é a relação que tem que ter, já que Jesus fez o mesmo? A primeira relação é a relação de entrega, né? Por isso que é importante você, pessoalmente, abrir o seu coração, usar a sua fé, entregar a sua vida para que a palavra de Deus ela possa se manifestar na sua vida. Então passa por uma decisão sua de abrir o seu coração, deixar essa palavra viva, esse verbo vivo, fazer parte da sua entrega, da sua vida com Deus. E é muito forte. Nós estamos chegando ao final, mas esse detalhe, você e a palavra. Então, a palavra tem que ser, nós temos que ser um com a palavra, tem que ter intimidade. E ela tem que ser o nosso guia, tá? E aí nós vamos experimentar e vivenciar o poder de Deus. Amém? Então, agradeço aqui ao pastor João
faz parte da nossa equipe, está sempre conosco e hoje compartilhando. E a gente vai ficando por aqui, Deus te abençoe. Vamos para o momento de oração em seguida, tá? Poderoso. É isso aí, querido. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus e agora nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos invocar o poder do nome de Jesus. Nós vamos colocar todas as vidas diante de Deus, todo o Brasil, tá? Hoje está aqui para me ajudar, a pastora Socorro vai estar intercedendo juntamente comigo, impondo as mãos sobre o caderno e clamando. E você vai poder orar, coloque a mão na sua cabeça, no lugar da enfermidade. Então vamos começar a orar. E também lembrando, você pode colocar o nome no caderno de oração, o telefone que aparecer aí no seu vídeo. Vamos começar a orar, pare onde você estiver, qualquer lugar do Brasil. Nós vamos conectar agora no poder do nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, pastora. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos o teu nome agora. Vai curando, vai sarando, meu Deus. Vai libertando agora, vai quebrando todas as cadeias do inferno agora. Socorre estas vidas, socorre estas famílias, Pai. Tem misericórdia, Pai. Faz uma intervenção divina agora. Os pedidos que aqui se fazem, o clamor destas vidas, o pedido, o choro, vem Jesus, vem com o teu poder, Pai, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia. Nós clamamos e pedimos o teu favor, a tua misericórdia, Pai, e nós oramos por todo o Brasil agora também, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos toda a nação brasileira, atendendo os pedidos, meu Deus, as pessoas que estão agora aí sentadas na faculdade, em um bar, no ônibus, no seu carro, no escritório, no hospital, vai curando agora, vai visitando as pessoas que não estão doentes, mas estão clamando por uma direção de Deus, por uma intervenção de Deus, Pai. Visita o Brasil agora, nesse dia. Todas essas milhares de pessoas, milhões de pessoas, sejam agora tocadas pelo teu poder. O poder do sangue de Jesus e do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai agora sarando, meu Deus, vai varrendo com o teu poder. Uma grande chuva do Espírito Santo, do poder de Deus agora. Esta pessoa que está colocando a mão na cabeça, vai tocando agora. Esta pessoa que pede direção, vai tocando agora, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, amém. A gente vai ficando por aqui, mas antes, a pastora Socorro tem um convite especial para você, de todo o Brasil, de todo o nosso Arena. Olá, você jovem, que tem sede de Deus, que quer conhecer mais de Deus. Eu quero fazer um convite especial a você que ainda não conhece o Arena Jovem. Nós, todos os sábados, às 19 horas, em todas as Sara Nossa Terra do Brasil, nós estamos ali adorando, louvando ao Senhor. E você é o meu convidado, é o nosso convidado especial para receber de Deus o que Ele preparou para a sua vida. Talvez você ainda não conheça por que você nasceu, você não saiba disso. Deus quer falar ao seu coração e eu quero convidar você a participar conosco, a estar conosco e a adorar o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Então vem conosco para o Arena Jovem, todos os sábados às 19 horas, em Teresina, em todo o Piauí, em Parnaíba. Você é o meu convidado especial. Graças a Deus, pastor Socorro. E nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, até o próximo Vida com Deus. Fique aí e continue na programação da Rede Gênesis. Um grande abraço para você e sua família, em nome de Jesus. Nada que eu faça dá certo. Eu já suportei tanta coisa calado. Acabar com esse sofrimento é a única solução. Você sabia que os Parceiros de Deus têm sua própria operadora de telefonia móvel? Isso mesmo, é o Mais Parceiros de Deus. Vantagens exclusivas e planos que com certeza vão facilitar a sua vida. Conheça. Acesse maisparceirosdedeus.com.br ou ligue 619 8225 6299.